ao vivo, aos domingos. Não sei escrever bem português, mas graças a Deus entendo com a perfeição as pregações dos pastores. Orem por minha família, por mim e por minha família. E ele manda uma foto aqui dele, da esposa e dos 2 filhos, pedindo na igreja que ore por sua vida, para que ele permaneça firme na fé em Cristo Jesus, né? Então a gente louva a Deus por esse instrumento que é a internet, né? Que nós temos aqui talvez aproximadamente 500 pessoas se reunindo, 600, e mais outro tanto desse nos acompanhando todos os domingos, mundo afora, né? É um instrumento valioso que Deus possa abençoar, e a gente queria mandar essa palavra para o Henri, sua família, que Deus possa abençoá-lo, derramar graça sobre o seu coração, como todas as pessoas que nos acompanham na internet. Que Deus abençoe ao Senhor. E também aproveitando esse momento, quando nós pregaremos a palavra de Deus, eu gostaria antes, quando fazer a oração, também agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, fazendo a oração intercessória por suas vidas aqui, os irmãos que completam mais um ano de vida, os casais que celebram mais um ano de casamento. Então temos aqui o Edinho, não é? O presbítero Edson, completando mais um ano de vida, empatando comigo na idade aqui da caminhada, não é? A Débora Rosta, amanhã a Laura Cardoso Farias, na terça a Dona Betinha, a América Elizabeth, a Manuela Cibaldi, na terça, na quinta-feira, o Heitor Almeida, a Mariana Negromonte, na sexta o Gabriel Vilela, no sábado o Moza, Sandro Maurício e Selma Seixas. Que Deus possa abençoar esses irmãos, também os casais Aziel e Socorro, que completam 40 anos de casamento, que Deus abençoe. O Enilson e a Isa, 29 anos de casamento, que Deus os abençoe. E Rafael e Belinha comemoram hoje, estavam lá, passaram um vídeo para a gente, 1 ano de casamento, que Deus possa abençoá-los também, mesmo longe, distante, né? E na quinta-feira, o nosso irmão Mário, né, e Brenda, 4 anos de casamento. Que Deus possa abençoá-los, derramar graça sobre esses corações, abençoar suas vidas, suas famílias. Vamos orar a Deus, colocando essas vidas diante do Senhor, agradecendo a Deus por sua bondade e por sua misericórdia. Pai amado, nós nos apresentamos diante do Senhor, acolhendo e obedecendo a tua convocação de nos reunirmos para celebrar a tua glória, a tua majestade, tua santidade, tua soberania, teu ser. Tu és o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas. Tu és o nosso Redentor, que nos amaste a ponto de dar a vida do teu Filho naquela cruz por nós. E esta é a razão de estarmos aqui. O Senhor, tua glória, teu louvor, tua misericórdia. E queremos celebrar o teu nome, cantar os teus louvores, bendizer ao nosso Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor, confessar os nossos pecados, como nos sentimos inadequados diante de um Deus santo, mas ao mesmo tempo agradecer por tua misericórdia e compaixão reveladas naquela cruz. É o sacrifício do teu Filho e o sangue derramado por nós que nos torna aptos a estar na tua presença. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque esse sangue nos remiu, pagou a nossa culpa e o nosso pecado naquela cruz. E o teu Espírito comunicou essas verdades ao nosso coração, nos atraiu à tua presença, nos levou quebrantados a confessar a nossa culpa, mas também a crer na suficiência da obra de Cristo por nós na cruz. E esta é a razão de estarmos aqui, Senhor. E queremos que o culto que prestamos ao Senhor, em nome do teu Filho amado, possa subir à tua presença como aroma suave,
possa ser agradável ao Senhor, e o Senhor derrame sobre nós tua graça e favor, falando ao nosso coração por tua palavra. Nesse momento, quando nós nos aquietamos diante do Senhor e da palavra do Senhor, pedimos que o teu Espírito comunique essas verdades ao nosso coração, que essas verdades venham e tomem lugar na nossa vida e transforme a nossa vontade, coloque desejo em nós de andar em tua palavra em obediência, comprometidos em viver a nossa vida para proclamar as tuas virtudes, Senhor Deus, a esse mundo perdido. Que a tua graça, que o teu Espírito tome as nossas mentes e os nossos corações nesse momento, e que a tua palavra exposta, pregada, possa surtir o efeito pelo qual o Senhor mesmo a designou em cada vida aqui presente. Nós oramos por essas vidas que nós citamos aqui, por nossos irmãos queridos, que o Senhor possa derramar nos seus corações graça, alegria, gratidão e desejo de andar na tua presença. Que o Senhor os guarde e os livre do mal. Aos irmãos que completam o aniversário, às famílias que celebram o seu casamento. Que o Senhor as fortaleça, que o Senhor traga harmonia nos seus relacionamentos, converta o coração do esposo à esposa e vice-versa, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que possamos ser famílias que testemunham da graça do Senhor em nossas vidas e que possa ser motivo de estímulo a outros casais a buscar na nossa família, Senhor Deus, a razão pela qual nós vivemos assim e que eles conheçam a graça e o teu favor. Pedimos também pelo Henri e por todas as pessoas que nos assistem pela internet, que a palavra que nos alcança aqui possa alcançá-los onde eles se encontram, trazendo conforto, consolo e esperança, e sobretudo um desafio a viver uma vida com o Senhor. Que derrame graça sobre os nossos corações nessa noite. Recebe a nossa gratidão pelo coro Boas Novas, ao Senhor Deus, por esse instrumento do Senhor para nos estimular à adoração, para nos conduzir, Senhor Deus, a entregar os nossos corações em gratidão ao Senhor, cantando os teus louvores e exaltando a tua beleza e a tua maravilha. Que aprendamos, ó Senhor Deus, a derramar a nossa alma em gratidão, celebrando ao Senhor. É o que nós te pedimos em oração, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 95, irmãos. Salmo de número 95. Vamos ler do verso 1 ao verso 8, a primeira parte do verso 8. Nos diz assim a palavra de Deus, irmãos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Que Deus nos abençoe e que Ele nos fale ao coração por esse texto da sua palavra. Ontem tivemos um belo momento espiritual de adoração a Deus, de celebração aqui na igreja com o coro Boas Novas, agradecendo a Deus pelos 58 anos de vida, de existência, pelo ministério que Deus concedeu, trazendo à memória a razão do
cântico na igreja, né? Do lugar dele, e com esse desejo no coração também, quando Clésia veio conversar comigo sobre esse desejo do coro de apresentar a Deus esse culto de gratidão no sábado e também colocar esse motivo no culto do domingo, eu pedi a ela para que eu pudesse também trazer a palavra aqui, a Deus, ter esse privilégio. Temos muito que agradecer, muito que celebrar, e o Salmo 95 é um convite ao louvor e à adoração a Deus, e todo culto que nós oferecemos a Deus é um culto de gratidão, como nós veremos aqui no texto. Temos motivos para agradecer ao Senhor, e o Senhor nos convida a isso, a esse culto público, o culto coletivo, o culto solene que é prestado a Deus, a celebração de tudo aquilo que a gente viveu e de toda a graça de Deus derramada nas nossas vidas. E a gente vem aqui a Deus para bendizer o seu nome e para agradecer por tudo que Ele fez e tem feito na nossa vida. O Salmo 95 faz parte do 4º livro dos Salmos, onde constam do Salmo 90, que começa esse 4º livro, até o Salmo 106. O Salmo 90, de abertura desse 4º livro de Salmos, foi escrito por Moisés, e todos os salmos que compõem esse 4º livro, do 90 ao 106, são salmos de convite à adoração a Deus e ao culto. São salmos que nos estimulam, que nos convidam, que nos relembram a estar na presença do Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem usado para com a vida da igreja, para com a vida do seu povo, Israel. E é interessante a gente observar isso, porque o livro dos Salmos, como nós temos aqui, ele é composto de 5 livros, né? O primeiro bloco de Salmos vai do 1 até o 41, e é uma celebração à criação, ao Deus Criador. Depois vem o segundo livro, do Salmo 42 ao 72. O terceiro livro, do Salmo 73 e 89, são salmos de lamento pelo cativeiro, pela desobediência do povo. E o 4º livro dos Salmos, do 90 ao 106, são salmos de convite e adoração pela esperança de que Deus vai nos trazer de volta à terra e ao templo e a Jerusalém para adorá-lo, para poder restabelecer o culto ao Senhor. E depois o 5º salmo, o 5º livro de Salmos, que vai do 107 ao 150, são de celebrações também, de alegria do povo de Israel pela misericórdia e pela bondade de Deus, né? Então, nesse 4º livro dos Salmos, abre-se com a oração, e é um convite ao louvor, e é um convite à adoração. Esse livro todo é um convite ao culto público, ao culto solene, e deve ser prestado ao único Deus verdadeiro. Ele nos traz instruções de como nos achegarmos a Deus, né? E aproveitando esse motivo de gratidão do coro, não é? Boas Novas, a gente vai então pensar um pouco sobre isso, e a razão do culto, e a razão do cântico, e a razão da adoração. Enquanto a gente cantava aqui, não somente a gente tem esse sentimento e expressa isso, mas também a gente observa em vocês, né? Como é gostoso a gente poder cantar as maravilhas de Deus, como é gostoso a gente poder exaltar o nome do nosso Deus, como isso influencia e eleva a nossa alma e nos prepara para ouvir a sua voz, né? Nos prepara para estar na presença de Deus e ouvi-lo, né? Então, o culto tem todos esses elementos que o Salmo vai nos trazer, e eu gostaria de chamar e destacar a sua atenção para isso. Vejamos então o que Deus nos quer falar através do Salmo 95, né? Podemos, como o próprio Salmo intitula, como os editores, né, dessa versão da Bíblia colocaram lá no começo do Salmo, em negrito, isso não está na Escritura, isso é a tentativa de identificação, é um convite ao louvor ao Senhor, um convite a estar na presença de Deus. É sobre isso que trata o Salmo de número 95. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui no Salmo é que há, de fato, um convite e uma convocação
ao povo de Deus. Observe o verso 1, no começo do verso 1, traz esse convite: vinde. No verso 2, saiamos ao seu encontro. Não é? No verso 6, novamente, vinde. Não é? Então, há um apelo, há um convite e há uma convocação no salmista ao povo de Israel. E esses salmos eram poesias que depois foram musicadas e eram cantadas, e enquanto a nação de Israel e o povo saía do seu lugar, das suas casas, e iam em direção, em romaria, ao templo, eles iam cantando esses salmos e convidando as pessoas a virem. Vinde, saiamos de nossas casas ao encontro do Senhor. E a fileira, a romaria ia engrossando, e as pessoas iam chamando e convidando as pessoas para saírem, se levantarem e caminharem a adorar a Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Salmo 92, que compõe ainda esse livro de Salmos, o quarto livro, diz assim no verso 1: bom é render graças ao Senhor e cantar os louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. São convites, né? Convite ao povo para vir adorar a Deus no dia que o Senhor estabeleceu para que o seu povo estivesse diante dele em adoração. Isso desde a criação, quando Deus contemplou o que fez, e no último dia, no 7º dia da criação, convidou o seu povo a estar diante dele em adoração, louvando o seu nome, descansando o seu trabalho, a sua vida na presença do Senhor. O Salmo então convida, convoca, chama o povo para estar diante de Deus. É sobre essa consciência, né, que o Salmo trata e que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. Deve haver, o que o Salmo nos diz, é que deve haver uma preparação para nos apresentarmos e nos achegarmos diante de Deus. Então, todos nós temos que ter essa consciência. Nós não temos que nos acostumarmos a vir ao culto cumprindo uma agenda. Todos os domingos eu sei que às 9 da manhã e às 18 horas a gente vai à igreja, e a gente então coloca isso no automático das nossas vidas. E então todos os domingos eu tenho esse encontro marcado e eu vou quase que no automático. Mas o que esse convite nos chama a atenção é para que nós deveríamos viver a nossa semana na expectativa desse encontro que é exclusivo com Deus, desse encontro que eu tenho com Ele particularmente em momentos dos meus dias durante a minha semana, mas eu vou celebrar a Deus juntamente com todos os meus irmãos de forma exclusiva nesse dia. E exclusiva porque nos outros dias da semana não dá para fazer isso, por causa das minhas muitas atividades. E esse é o sentido do 4º mandamento. Quando trata dos meus deveres diante de Deus, Deus me concedeu, né, 6 dias na semana para que eu trabalhe e faça toda a minha obra, para que eu agende todas as minhas obrigações e também até os meus descansos e lazer. Mas que um dia é exclusivo para estar na presença desse Deus. Porque é esse Deus que me dá vigor, é esse Deus que me dá vida, é esse Deus que me dá significado. E eu preciso separar tempo para estar diante dele e devo me preparar para isso. Então, isso me chama a atenção para que os pais, como sacerdotes da sua casa, como líderes da sua família, como pastores da sua família, devem estimular a sua família, a sua esposa e seus filhos e preparar o seu espírito para esse dia. E é uma coisa que muitas vezes, por causa da demanda do corre-corre, e a gente perde isso de vista.
tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida enquanto pastores e sacerdotes da nossa casa. E nós deveríamos, desde cedo, criar essa expectativa no coração dos nossos filhos, desde a mais tenra idade, para que eles criem essa expectativa de que vivem a sua vida durante a semana, mas que no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, no dia que Ele venceu a morte, no dia pelo qual o sábado no Antigo Testamento ou o descanso apontava, que Ele traria esse descanso sobre as nossas vidas, nos dando a salvação, vencendo o nosso maior inimigo, a morte, e nós deveríamos criar então essa expectativa nos nossos corações e no coração dos nossos filhos, de que há um dia na semana que o Senhor nos convida a estarmos todos juntos, solenemente diante dEle, para receber dEle graça e misericórdia. Então, a primeira coisa que o Salmo me chama a atenção é que há um convite, que há uma convocação, e que eu preciso preparar o meu coração, o meu espírito, a minha alma, para estar diante do meu Deus, né? Que eu não devo permitir que isso entre no automático da minha vida e que eu não discirna o que isso significa. Que seja mais uma atividade ou mais uma tarefa na minha vida. Não, é um encontro com o meu Deus, com o meu Criador. E eu preciso estar disposto no meu coração para isso. Os pais de jovens e os próprios jovens cristãos deveriam ter consciência de que o sábado não deveria ser para mim, em atividade coletiva, com os meus amigos e irmãos, não deveria se estender a ponto de eu perder o preparo no meu coração para isso. Eu não deveria dormir tão tarde, eu não deveria estender as minhas programações para não chegar aqui num domingo pela manhã diante do meu Deus, né, enfadado, cansado, não conseguindo me concentrar, né, e não estando pronto para adorá-lo. A primeira coisa que o Salmo nos chama a atenção é isso, né? É um convite e uma convocação ao povo de Deus para estar diante do Senhor. E que eu preciso preparar o meu espírito e o meu coração para esse momento com Deus. É preciso inculcar isso no coração da nossa família, dos nossos filhos, desde o mais cedo possível, para que eles possam saber que vão ter um encontro com Deus, com o Criador. E esse convite, e aí então aponta o segundo aspecto do que o Salmo nos traz, ou nos chama a atenção, é que esse convite é para estar diante de um Deus solene. Esse convite solene, né, esse convite feito, é para estar diante do Deus da glória. Vinde, saiamos, vinde, é o que diz o Salmo, vinde ao Senhor, ou saiamos ao seu encontro, ou vinde estar diante dele. O verso 1, o verso 2 e o verso 6 nos aponta que esse chamado, que essa convocação, que esse convite é para estar diante de Deus, é para se encontrar com o Senhor, é para se colocar à sua presença. Então, é um encontro, e a gente vai ter que ter consciência de que é preciso ter total e completa convicção disso, diante de quem nós estamos em culto. Porque muitas vezes isso passa desapercebido. Muitas vezes as pessoas vêm estimuladas para estar diante de um pregador. Eu vou porque o fulano de tal prega bem a palavra. Ou eu vou porque naquela igreja o louvor é bom, é gostoso. Eu chego a me arrepio, né? Ou eu vou porque lá eu encontro os meus irmãos que eu não vi durante a semana toda. Né? Ou porque eu tenho bons relacionamentos. Não deveria ser essas coisas aquilo que me estimula a estar na igreja. E o Salmo nos chama a atenção para isso. Você não tem que seguir a igreja porque ela é boa nisso ou naquilo. Você não tem que seguir a igreja porque ela tem um bom pregador, uma boa palavra. Não é por esse motivo, não é o motivo principal que você deve vir à igreja. Ou eu vou deixar de vir à igreja porque eu não estou atravessando bem com um irmão ali que me fez aquilo, que teve uma palavra dura para comigo.
e isso me impeça de me encontrar com o meu Deus. O Salmo nos chama a atenção para isso, que o culto é um convite, mas não é um convite para estar diante de pessoas. É um convite para estar diante do Deus Criador de todas as coisas e do Deus que me amou a ponto de dar a vida do seu Filho, o meu Redentor. E isso deveria me motivar e passar por cima de qualquer empecilho que pudesse acontecer para me interromper ou me interferir de estar na presença de Deus. Então, precisamos ter consciência, não só que há um convite, que há uma convocação e que há um chamado, mas um chamado para estar diante de Deus. Um chamado para ir ao seu encontro. O culto, então, pode ser definido como um encontro com Deus. Eu devia passar esse conceito para as pessoas que convivem comigo. Eu devia passar esse conceito para as pessoas que não conhecendo esse Deus. Me convidam, rapaz, vamos passar o final de semana na casa de praia. E você dizer, eu posso até ir, mas eu tenho que voltar no sábado à noite. Ah, por quê? Porque o domingo eu tenho um encontro com Deus. Muitas vezes a gente diz, não, domingo eu tenho uma igreja. Eu tenho que ir à igreja. E as pessoas dizem, mas rapaz, tu vai deixar de estar aqui com a tua família, curtindo a praia, o mar, para tu ir para a igreja, né? E aí, é aí exatamente que você tem a consciência para deixar claro para essas pessoas que você vai ao encontro de Deus. Você vai adorá-lo, você vai agradecê-lo, você vai bendizer o seu nome pelo aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito em tua vida. É essa consciência que eu preciso ter para poder passar essa consciência para as pessoas que convivem comigo. É convidar as pessoas a virem se encontrar com o Deus que eu conheço, com o Deus que transformou a minha vida, com o Deus que tem sido generoso para comigo, né? Então, eu preciso, se não tenho, estabelecer essa consciência ou restaurá-la na minha vida, para que o culto não seja tão somente uma agenda que eu tenho que cumprir aos domingos. É alimentar no meu coração essa verdade. Não vimos à igreja para nos encontrar com coleguinhas, e isso eu preciso ensinar aos meus filhos. Porque eles podem gostar de vir para a igreja, porque eles veem todos os seus coleguinhas no domingo. Eu não devo vir à igreja ou ser motivado para me encontrar com pessoas agradáveis com quem eu me relaciono, com amigos ou com irmãos. Esses encontros são resultado da razão pela qual nós vimos aqui. Claro, eu venho para adorar a Deus, essa é a minha razão, eu venho para me encontrar com Ele. Em consequência disso, eu desenvolvo bons relacionamentos com pessoas que amam a esse Deus. Eu desenvolvo bons relacionamentos enquanto criança com meus coleguinhas. Eu desenvolvo bons relacionamentos com outras famílias que têm a mesma propósito de vida. O encontro com as pessoas é o resultado da razão do culto. E eu tenho que ter essa consciência na minha vida. Devemos vir para nos encontrarmos com Deus, o Senhor do universo. Ele é o Deus, e aí o Salmo destaca, não é? O verso 1 e o verso 2 é o convite, vinde ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro, com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Por quê? Por que devemos fazer isso? Porque o Senhor é o Deus supremo, porque o Senhor é o grande Rei, acima de todos os deuses das outras religiões que não são deuses, que não têm poder, que são a fabricação da imaginação do homem. Estamos diante do Deus que não foi criado pela mente humana, do Deus que criou o universo, do Deus que criou a vida. E por isso nós estamos diante desse Deus para celebrar. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. As alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra das suas mãos, os continentes. O mundo pertence ao Senhor. É esse Deus que nos convida a estar na sua presença.
Ele tem o controle sobre as profundezas da terra, sobre as alturas dos montes, sobre o mar e sobre os continentes. É diante desse Deus que somos chamados a estar. O profeta Abacuque nos diz, com essa consciência, diante de Deus, o Senhor está no seu santo templo. Aquiete-se diante dele toda a terra. Ele é tomado por essa consciência. Quando não temos essa consciência, aí a gente perde a atenção. As crianças, os nossos filhos, quando não têm essa consciência passada por nós, ficam brincando no culto. E é por isso a importância que nós temos que insistir em ensiná-los e educá-los, que vir à igreja no domingo é uma convocação e um convite para estar diante desse Deus, Criador de todas as coisas. O patriarca Jacó, ao ter a visão da escada, afirma surpreso e até atemorizado: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. O autor sagrado, ao constatar a presença do Deus soberano, afirmou: reina o Senhor, tremam os povos. Precisamos inculcar isso na cabecinha dos nossos filhos. Pais, persistam nisso. Isso não vai entrar de uma primeira vez, mas persistam nisso. Prepare os seus filhos para isso. Criem a expectativa no sábado, no coraçãozinho deles, durante a semana no coraçãozinho deles, para que eles desejem isso, para que eles almejem isso, para que eles desenvolvam o prazer de estar na igreja. E para estar na igreja diante do Deus Criador, não para se encontrar com os coleguinhas. As pessoas às vezes criticam, há uma tensão no nosso meio protestante reformado, de que qual é o lugar das crianças no culto? Devem sair para ir para um trabalho específico para elas? Devem ficar para prestar o culto com os pais? Isso é uma coisa de sua menos importância. Porque o que precisamos atentar como importância é se, ficando aqui, elas absorvem mesmo o que estamos pregando, e às vezes a gente vê que absorvem mesmo, né? Tanto é que temos feito um experimento para mostrar aos pais que elas absorvem. Nos dias que temos ceia aqui, as crianças não descem, porque os que trabalham com elas precisam estar em comunhão com Deus e participar desse momento, e elas precisam aprender esse momento também. E a gente então coloca no boletim uma página lúdica para que elas possam desenhar o que elas estão ouvindo. E aí a gente percebe quantas delas entendem isso, mas isso não é um trabalho apenas automático delas, isso é um estímulo dos pais. Porque muitas vezes nós, adultos, por motivos outros, podemos estar presentes no culto, mas desatentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Uma liturgia é preparada não apenas como uma formalidade do culto, mas é um caminho pelo qual nós queremos conduzir as pessoas à presença de Deus. Isso não é uma questão de formalidade, é uma questão de trabalho. Você não sabe o trabalho que dá para prepararmos uma liturgia para culto. Não é alguma coisa que se faça de qualquer maneira ou de qualquer jeito. O que é que se vai pregar? E as músicas que vamos entoar têm a ver com aquilo que se vai ser dito. Então, cada momento do culto, de adoração, de convocar as pessoas para estar na presença de Deus, de uma leitura de um texto bíblico que exalta a magnitude, a santidade, a soberania de Deus, né? O cântico que segue a isso, exaltando isso. Depois, a chamada das pessoas, a reflexão dos seus próprios pecados, porque nós só conhecemos quem somos quando contemplamos quem Deus é. E quando vemos a sua santidade, percebemos quão pecadores somos.
e que precisamos confessar a Deus os nossos pecados e culpas, e isso não pode ser no automático. Se eu não entrar nesse espírito, se eu não estiver preparado para isso, eu não vou ter consciência de quem é Deus e de quem sou eu, e da minha inadequação diante da santidade dele. Eu preciso fazer isso, não como algo mecânico, de uma parte formal da liturgia do culto, mas a tentativa é conduzir você a estar na presença desse Deus, sabendo quem Ele é e admitindo, refletindo, confessando os seus pecados diante dEle. Por isso é interessante que a gente saiba que a criança tem capacidade de absorver, mas se de fato colocarmos elas juntos no ambiente onde vai ser ministrada essa mesma palavra ao coração delas e que elas tenham um momento só e mais concentrado, se isso surtiu efeito de vida prática, não importa se ela está aqui ou se ela está acolá, porque isso é uma questão eclesiástica temporal da reforma. Porque no Novo Testamento, na própria divisão do templo do Antigo Testamento e no Novo Testamento, nos tabernáculos que foram plantados em cada cidade, havia lugar para os homens, havia lugar para as mulheres e crianças. Então, se nós vamos tomar por parâmetro a Escritura, aí nós vamos perceber que tanto no templo quanto nos tabernáculos haviam essas separações. E que seria de menos importância estarmos preocupados com isso e causando rachaduras ou divisões por causa dessa questão. Claro que há um aspecto da adoração familiar juntos, e nós não negamos a importância disso. E isso, para mim, não é bandeira nem cavalo de batalha. Se for para estar todos juntos em família, fiquemos todos juntos em família. Se for para, no momento, separar, para ser mais prático e objetivo o ensino no coração delas, que seja isso. O importante é que aprendamos as palavras e apliquemos a palavra ao nosso coração. Mas, o que eu digo aos pais, o seu filho vai ter capacidade de absorção daquilo que se prega aqui no púlpito, ou daquilo que se ensina no criança de primeiro ou no departamento infantil, de acordo com a orientação que você dá em casa, com o preparo que você traz para os seus filhos. Porque ele pode estar aqui ou lá e não ter qualquer tipo de atenção, porque não foi trabalhada a sua consciência de diante de quem ele está. Então, isso é um trabalho da família, é um trabalho de pastoreio, de sacerdote no lar. Pai e mãe, estimulando, instruindo o coração dos seus filhos para saberem de diante de quem eles estão em culto, diante do Deus Todo-Poderoso. Aquiete o coração, atente para o Senhor, adore o Senhor. E aqui, em terceiro lugar, o texto nos diz, não somente nos chama a atenção para o convite, para ter consciência de diante de quem nós estamos, mas o que fazer diante desse Deus? O que fazer quando nos reunimos diante desse Deus no encontro que temos com Ele? E aqui entra as orientações que o texto nos traz. O que fazer diante desse Deus grandioso? O texto nos diz, cantemos ao Senhor com júbilo, com alegria. A primeira coisa que a igreja precisa fazer diante desse Deus é cantar os seus louvores, cantar a sua bondade, cantar a sua grandeza, cantar os seus atributos e cantar com júbilo e cantar com alegria. A igreja deve, além disso, celebrar com ações de graças, ter o coração cheio de gratidão por todas as coisas que Deus, em sua bondade, tem feito para com nossas vidas. O nosso culto público, no primeiro dia da semana, deveria ser o resultado da gratidão do nosso coração e do reconhecimento do que Deus tem feito durante toda a semana que passou na nossa vida.
os livramentos, o sustento, a saúde, a bondade, a proteção, a firmeza, o perdão dos nossos pecados, deveriam ser isso que enche o nosso coração para chegar diante do Senhor, cantar os seus louvores e celebrar a Deus com ações de graças, com gratidão. Como diz o verso 1 e o verso 2, vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, com alegria. Vinde e celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, com motivos de gratidão a Deus, colocando diante do Senhor a nossa alegria por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Cantemos, celebremos com gratidão e adoremos o Senhor, diz o verso 6, vinde e adoremos o nosso Deus. Prostremo-nos diante dEle. E essa é uma atitude de adoração em todo o Antigo Testamento. Né? Me prostrar, me colocar submisso diante da sua grandeza. Me ajoelhar diante do Senhor, do Deus que me criou, do Deus que é o autor da minha vida. Isso aponta não somente para o fato da adoração, mas a adoração de cristãos que foram resgatados pela graça de Deus é também uma atitude de confissão, de me ajoelhar diante do meu Deus, de confessar a Ele a minha culpa, o meu pecado, de pedir a Ele, de recorrer a Ele perdão na minha vida, porque eu não tenho sido aquilo que de fato deveria ser. É o reconhecimento da nossa inaptidão e incapacidade de cumprir fielmente a sua palavra, de andar fielmente em obediência. É reconhecer essa fragilidade que todos nós temos, para que nós nunca nos esqueçamos da nossa condição. Nós não somos melhor do que ninguém. Não é como bem colocou aqui o pastor Hildo nessa manhã. Não há homem nenhum nessa vida que seja melhor do que o outro. E que se estamos numa condição melhor espiritualmente, materialmente, emocionalmente, relacionalmente, é porque Deus, na sua misericórdia, nos tem sustentado e protegido. Tudo provém de Deus. E nós deveríamos ser gratos por isso. Mas isso não nos torna melhores do que qualquer outra pessoa. Só nos torna mais conscientes e mais gratos a Deus. E aqui entra o cântico, e aqui entra o coro, e aqui entra o grupo musical de louvor. Qual o papel deles na igreja? Né? É estimular a igreja, é ser instrumentos na igreja, para que a igreja adore a Deus cada vez melhor, cada vez mais perfeito, cada vez mais solene, cada vez mais espiritual. Cada vez nos eleve mais à presença de Deus, cada vez mais prepare o nosso espírito. E aqui vem outra coisa também, que é a discussão hoje, às vezes muito boba no nosso meio, né? Se a igreja deveria ter ou não ter, né? Coros musicais ou grupos de louvor, se o cântico congregacional não deveria ser somente a capela, né? E aí entra numa discussão tola, porque só é você olhar para a palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento, o livro dos Salmos, foi feito exatamente para esse estímulo, para esse convite, para esse chamado à adoração. E Deus separou pessoas com esse ministério. Desde o Antigo Testamento, da tribo de Levi saíam os profetas, saíam os mestres e saíam os cantores da igreja. O livro dos Salmos foi feito com esse fim. Músicos que colocavam música na poesia com todo instrumento, como nós vimos no Salmo 92, vinde louvar a Deus com instrumentos de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa. Cantai ao Senhor. Havia cânticos relacionados ao culto público, havia cânticos relacionados às festas das pessoas, haviam cânticos de romaria, e eles eram entendidos em cada momento deles. A igreja do Novo Testamento é cheia de cânticos.
É citado vários cânticos por Paulo, inclusive, na carta pastoral. Então é tolice. Você está enfatizando, claro que tem que ter um cuidado acurado por essas coisas. Durante a Idade Média se perdeu isso, por causa de um conceito equivocado que foi estabelecido do que era igreja. Igreja não eram as pessoas, igreja era o clero ordenado. E o cântico estava na mão do clero, o canto gregoriano, na mão do clero. E as pessoas não participavam do culto, elas só assistiam o culto que a igreja, o clero, prestava a Deus. Eles não cantavam, eles não participavam, eles só assistiam. E aí, quando vem a Reforma Protestante, os reformadores resgataram isso. E é interessante como a discussão boba que a gente vê nos nossos dias violenta a própria reforma, porque Lutero foi um dos que se preocupou com a música, mas a preocupação de Lutero era fazer com que as pessoas que tinham anos e anos e centenas de anos de não participar, de não cantar, aprendessem a cantar. E investiram na música. E Lutero até usou músicas mais populares que as pessoas conheciam e colocou letras sagradas nessas músicas para que as pessoas pudessem, familiarizadas com a música, pudessem agora voltar isso para louvor de Deus. É Calvino que na escola de Genebra, ao perceber que as pessoas eram desentoadas e não sabiam cantar, treinam os jovens, as crianças e jovens na escola de Genebra, na academia de Genebra, e faz coros. E esses meninos vinham para a igreja para ensinar a igreja a louvar, com coros. São os grandes músicos da história, como Bach e como tantos outros, que desenvolveram essa área da música na igreja. Calvino dizia que a música tem um poder secreto para mover os corações. Por isso devemos ser mais diligentes em regulá-la. Quando ele falou isso, ele estava preocupado em que a música profana, a música mundana, ela tinha um poder de influência na vida das pessoas. Calvino só estava percebendo uma coisa que Geraldinho Azevedo dizia isso numa de suas canções. A gente se torna o que canta, o que lê, o que ouve, né? E o que canta é o final. Então, nós nos tornamos aquilo que nós cantamos. E os reformadores entendiam isso e diziam: nós temos que investir na música, nós temos que preparar a música com conteúdo da Escritura. E por isso ele baseou-se e se estimulou nos salmos. Mas não somente isso, não somente na salmodia, mas na inodia, os reformadores trabalharam isso. E trabalharam e investiram na vida de músicos. Preocupou-se em elaborar boa música de cunho espiritual para se contrapor à música de conteúdo profano, porque sabia do poder da música na vida das pessoas. Trabalhou paráfrase dos salmos, convocou músicos e instrumentistas de renome para musicá-los, organizou coros de crianças e jovens na Academia de Genebra para ensinar e instruir a igreja no canto congregacional, estimulando e ensinando a igreja a cantar os louvores a Deus. E eu estava falando para o coro isso, da importância, da consciência, da vocação e desse ministério. E de que eu tenho que estar com a minha vida pronta e ser um estímulo para a vida das outras pessoas. A mesma coisa com o grupo de louvor. Do cuidado que se tem aqui na igreja, não somente com o conteúdo daquilo que a gente canta, de ser voltado para Deus e não para o homem, mas cada pessoa que compõe aqui o grupo musical e cada pessoa que compõe o coro, a sua vida pode estimular as pessoas ou pode atrapalhar as pessoas na adoração a Deus. Então, somos chamados a isso na presença do Senhor, a cantar ao Senhor com alegria, a celebrar com ações de graça, a adorar e nos prostrar e nos ajoelhar diante de Deus. Devemos ter um coração e uma atitude de alegria e gratidão a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele tem nos proporcionado. Devemos ter um coração quebrantado e humilde, sabendo quem somos e reconhecendo quem Ele é.
A atitude do profeta Isaías, em culto, nos serve de referência. No ano da morte do rei Uzias, ele está datando a sua carta e a sua experiência pessoal. Eu vi o Senhor, sentado num alto e sublime trono, e vi a sua majestade, santidade e glória, porque os anjos que o serviam nesse momento, tinham 6 asas e com 2 cobriam os olhos, para não serem exterminados pela santidade do Deus e do trono dele. Com 2 cobriam os pés, para não tocar no lugar santo onde estavam, e com as outras 2 voavam. E eu, quando contemplei essa majestade de Deus, caí em desespero e gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem impuro, habito no meio de um povo impuro e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim. É essa consciência para que Deus, todas as vezes que nós nos reunimos diante de Deus, ao exaltar a sua grandeza e santidade, percebemos a nossa pequenez, para que a gente coloque os nossos pés no chão, para que a gente coloque o nosso coração no lugar e que a gente não se ache melhor do que as outras pessoas. O culto a Deus e o cristianismo nos humilha e nos coloca no lugar certo. E aí podemos servir as outras pessoas, e aí podemos servir a Deus. E aí podemos lidar com a diferença, lidar com o outro, que às vezes até me machuca, mas eu não sou melhor do que ele. Eu preciso da graça, da misericórdia, tanto quanto ele, e isso nos faz iguais. Isso quebra a arrogância. Quem entende o que significa o culto, o que se passa no culto, e diante de quem nós estamos, não tem motivo para arrogância e orgulho. A gente sai quebrantado, humilde, com a consciência de que somos chamados a servir uns aos outros e a servir ao nosso Deus. Como eu devo fazer essas coisas? Com que atitude devo me chegar a Deus? E a Bíblia diz: com alegria, com gratidão, com humildade, com contrição, com quebrantamento. Por que devemos fazer essas coisas? E o texto termina dizendo: porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Criador, porque Ele é o nosso Redentor, porque Ele enviou o seu Filho, o rochedo da nossa salvação, o Messias, o nosso amado Redentor. É por esse motivo que nós devemos adorá-lo, bendizê-lo com alegria, com gratidão, com humildade, com contrição no coração. E aqui chegamos ao final com algumas perguntas de conclusão para a nossa vida, para a nossa reflexão. Ao se encaminhar para a igreja hoje, você estava imbuído dessa consciência? Você tem alimentado isso no seu coração, essa expectativa do que é o culto, de diante de quem eu vou estar? Será que pessoas têm deixado de vir à igreja porque está chateado com uma ou com outra pessoa? Veja, quando nós temos essa atitude, não estou legal, ou não estou bem com meu irmão, ou não estou passando por isso aqui, e isso me impede de estar na presença de Deus, o diabo tem alcançado uma grande vantagem sobre a minha vida. Eu demonstro não ter consciência do que significa o culto. Eu estou indo ali por causa das pessoas, não por causa de Deus. Então eu preciso pensar isso na minha vida. O encontro com meu Deus não pode ser interrompido por causa de absolutamente nada ou ninguém. Eu tinha que tomar essa atitude no meu coração. Se eu não estou bem com alguém ou na minha própria vida, isso deveria ser um motivo maior de eu ir ao culto, para que essas coisas sejam tiradas da minha alma e do meu coração. Então, eu não posso permitir que o diabo, que circunstâncias ou pessoas me impeçam de gozar o favor de Deus estando na sua presença.
Eu não posso deixar de celebrar ao meu Deus, de cultuá-lo, de cantar os seus louvores com alegria de coração, de bendizê-lo por suas bênçãos derramadas na minha vida, por causa de qualquer circunstância. Isso devia ser a prioridade da minha vida e nada, absolutamente nada deveria me impedir disso. Eu deveria trabalhar toda a minha agenda e compromisso, tendo isso como prioridade. Absolutamente nada deveria me impedir disso. Se eu tenho um casamento para ir, o casamento vai se estender até 2, 3 da manhã, ou eu não vou, ou eu vou e saio mais cedo. Mas essas coisas não podem me impedir de estar diante do meu Deus para adorá-lo. Será que nós temos tido essa consciência do que significa o culto, de diante de quem nós estamos? Quando estamos diante dele e o nosso culto é oferecido a Deus, será que nós temos essa consciência? Será que temos preparado o nosso coração para isso, o coração da nossa família para isso, o coração dos nossos filhos para isso? Ou será que temos passado essa impressão para eles, nós não temos essa consciência, e muitas vezes eles também não têm essa consciência porque nós não temos. E isso reflete no comportamento deles. Eu digo aos pais, olhe, preste atenção numa coisa. E eu digo àqueles que não têm filhos pequenos, que se incomodam muito com o barulho das crianças. Igreja, é família, é corpo. E você não pode querer de uma criança que ela se comporte como um adulto. Ela não tem essa consciência, né? A gente brinca, de vez em quando eu e Gina está lembrando, há 30 anos atrás, quando a gente era aqui, quando ela foi professor de muitas das pessoas que estão casadas hoje com filhos, né? A gente brincando, pensando assim, fulano era os pés da besta, né? A gente brinca muito com o Bruno, né? Bruno era os pés da besta, quando era pequeno aqui na igreja. Hoje é um homem crente, comprometido com Deus, com a família aos pés do Senhor, né? Então, a gente pensava na vida do nosso filho Vitor, quem vê ele hoje calado, quieto, todo, né, disciplinado, na primeira infância dele na igreja era um nó cego, né? Mas educação, é trabalhar o coração dos nossos filhos, sem estresse, né? Sem querer violentá-los na sua idade de vida, mas ensiná-los que o culto, criar neles essa expectativa. Nós vamos adorar ao Deus Criador de todas as coisas. E quando eles se esquecerem disso, porque eles se esquecem disso rapidamente, a gente chama a atenção deles, lembra diante de quem a gente está, aquieta o coração. Então, isso é uma questão de educação, do que você vai colocar no coração do seu filho, mas você só vai colocar se você tiver essa consciência. Porque facilmente a gente perde essa consciência e coloca no automático. E vai para cumprir a agenda. E se esquece do que é o culto e diante de quem nós estamos e o que devemos fazer com alegria. Às vezes a gente está aqui, um momento de louvor, isso é uma questão complicada. O início do culto, os primeiros 20 minutos ou meia hora, ainda tem gente chegando. Por quê? É uma mensagem que as pessoas passam, às vezes inconscientemente. A coisa mais importante no culto é a pregação. Então, eu não me importo por chegar na hora que a gente vai exaltar esse Deus e cantar louvores, porque isso não é importante para mim. Opa! Olha para o Salmo, entenda que não há uma parte do culto que não dependa da outra. Você não vai estar pronto. Nós, pastores, temos consciência de uma coisa, a gente tem que se colocar diante de Deus, a gente tem que se preparar para entregar a palavra de Deus, a gente tem que ser fiel nisso, a gente tem que trabalhar para ser o mais objetivo, o mais simples possível na comunicação dessa verdade, mais fiel possível ao texto dessa verdade, e saber com sabedoria trazer as lições do texto à vida prática das pessoas. Mas isso de nada adianta se as pessoas também não tiverem consciência e não prepararem o seu coração e o seu espírito para esse momento. Não tem milagre nisso aqui, não. Eu disciplinar o meu coração para me preparar em culto para ouvir o que Deus tem para falar ao meu coração. Se eu não estiver preparado para isso, o que vai ser falado não vai alcançar o meu coração.
E eu vou me tornar um crítico da palavra que o pastor prega. Eu não estou ali para ouvir a voz de Deus. Eu estou para ali ouvir a voz de um homem. Que a gente tem consciência. E a gente ora todas as vezes, Senhor, tenha misericórdia, para que eu não atrapalhe o Senhor falar. Mas as pessoas vão ouvir Deus quando Deus se agradar do culto que lhe é oferecido. Eu sempre digo, culto é uma via de mão dupla. Em todas essas outras coisas, nós estamos falando com Deus. Ao cantar os seus louvores com alegria, ao bendizer o seu nome, ao ler a sua palavra, ao nos ajoelharmos diante do Senhor, nos quebrantarmos em oração e confessar a Ele os nossos pecados e culpas. Então as orações, as músicas, os cânticos, é a nossa ação para com relação a Deus. E Deus, ao se agradar do culto que nós prestamos e oferecemos a Ele, Ele fala ao coração. Então não tem pastor, seja ele quem for na oratória, na capacidade exegética, hermenêutica de comunicar a palavra, se não houver o agrado de Deus para com relação ao seu povo, não surte o efeito necessário. A palavra não alcança o coração, não transforma a vida. Pode até alimentar conscienciamente. Eu posso gostar, foi legal a pregação, foi fiel, eu ser um crítico da pessoa, mas isso não surtirá efeito nenhum na minha vida prática com Deus. E o cristianismo não é uma fala ao intelecto, é um desafio à vida, à mudança de vida. Nós estamos aqui para sermos trabalhados pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor. Nós não estamos aqui para emitir, nós não somos uma banca espiritual para avaliar ninguém. Nós somos pessoas, adoradores, que buscamos a Deus porque necessitamos que Ele santifique a nossa vida, que Ele trabalhe o nosso caráter para sermos mais parecidos com Cristo. Eu preciso aprender isso, me colocar diante de Deus, porque isso é a razão de culto. E aí vem então, para encerrar, o final do verso 7, o verso 11 e o verso 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Que Deus seja gracioso, que Ele possa falar ao nosso coração, que nós possamos ouvir a voz de Deus, através do profeta que prega, tenha ele o nome que tiver, né? Cláudio, Jaidson, Sócrates, Luciano, Augustus. Eu quero ouvir a voz de Deus e quero que Deus fale ao meu coração. Tira os meus olhos do homem, Senhor, e coloca os meus olhos em Ti. Tira os meus ouvidos de serem críticos para ser aberto a ouvir a Tua voz. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame graça e essa consciência nos nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu queria convidá-lo a estar na presença desse Deus nesse momento. Agora sonde o seu coração. Diante daquilo que você ouviu nessa noite. Ore ao Senhor. Peça a Deus que lhe ajude a cada dia crescer como um adorador, prestando a Ele um culto que lhe seja agradável, do qual o Senhor tenha prazer na sua vida e no culto que você oferece a Ele. E que aí Ele então abra os céus, fale ao seu coração, derrame graça sobre a sua vida. Enquanto nós estamos nessa atitude de adoração, o nosso coro vai nos trazer uma música ao Senhor.